Para grande parte das pessoas, o primeiro jogo eletrônico a surgir foi criado em 1962 por Slug Russell, Vinnie Whitney e Martin Graetz, estudantes do MIT Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA. Com o objetivo de desenvolver algo para as horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos antigos computadores DEC-P-DP-1, os Pacewar. Mas alguns estudiosos consideram que o primeiro jogo surgiu em 1958, criado pelo físico Willie Higginbotham, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica. Tratava-se de um joguinho de tênis, mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox, em 1972, nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como a maior do mundo dos consoles, a Sega, outra companhia japonesa, também se desenvolvia. Para concorrer com o NES, a empresa lançou o conhecido Master System. Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console, de 16 bits, o Mega Drive. A líder Nintendo obviamente entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, o Super NES. Este é um dos clássicos episódios da Batalha dos Consoles. Enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. No novo milênio, os jogos foram marcados justamente pela chegada do PlayStation 2, que revolucionou as maneiras de se jogar, trazendo jogos mais complexos e dos mais variados temas, além de se tornar mais barato que os anteriores e popular nas casas brasileiras. Entre os anos de 2013 e 2014, juntamente com a popularização da tecnologia 3D, os jogos atingiram seus ápices gráficos, buscando impressionar cada vez mais os jogadores, trazendo jogos com temas mais realistas, como aqueles relacionados às guerras mundiais, aos jogos de esporte que eram cópias fiéis das características físicas dos jogadores, e principalmente se tornou comum jogos com histórias longas, acima de 40 horas. Mas foi durante os anos 2000, com as LAN houses, que os jogos começaram a atingir seu ápice. Em 2017, o Brasil ocupou o 4º lugar no ranking de países que mais possuem jogadores e 13º entre os que mais consomem jogos eletrônicos nas plataformas modernas, com aproximadamente 75 milhões de jogadores movimentando cerca de 1,3 bilhões de dólares anualmente, sendo o maior consumidor de jogos da América Latina. Os jogos eletrônicos vieram como uma consequência do avanço da tecnologia e, principalmente, da transformação do computador em entretenimento, tornando-se uma poderosa ferramenta de comunicação cultural e de socialização. Em 1968, o alemão é radicado nos Estados Unidos, Ralph Baer, após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, teve a ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Esse fato teve uma grande importância para o mundo dos games pelo fato de que, até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. Ralph desenvolveu e patenteou o aparelho denominado Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Ralph Baer no pai dos videogames. Após o lançamento do Odyssey, surge o fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame, o Atari 2600. Projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, o console é considerado um símbolo cultural dos anos 80. Mesmo com todo esse sucesso, a Atari teve sérios problemas financeiros durante a década, ao mesmo tempo em que a empresa japonesa Nintendo crescia. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom,
de 8-bit, o qual foi rebatizado de NES, Nintendo Entertainment System. Sob esta plataforma foram feitos jogos famosíssimos, como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Após esta longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mundo dos games, a Sony, abrindo caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles. Naquele momento, a Sega lançou sem muito sucesso seu 32-bit, Saturn. A Nintendo surpreendeu todo mundo anunciando o N64, com gráficos de 64-bit. Outro importantíssimo fato foi o lançamento do PlayStation, da Sony, que por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou o líder de vendas e bateu a incrível marca de 100 milhões de consoles vendidos. Por ser recente, a penúltima geração dos videogames é o bem-sucedido PlayStation 2, da Sony, lançado no ano 2000, o qual continuou a história de sucesso do PlayStation e passou a ter mídias em formato DVD, o GameCube, da Nintendo, sucessor natural do N64, e a novidade Xbox, da gigante dos softwares Microsoft. A mais recente geração de consoles se resume a 3 lançamentos das mesmas fabricantes da geração passada: PlayStation 4, da Sony, Wii U, da Nintendo, e Xbox One, da Microsoft. Como vimos anteriormente, os jogos eram lançados nos Estados Unidos da América e demoravam um pouco a chegar ao nosso país. Assim, se tornaram extremamente populares no Brasil entre os anos 80 e 90 com o surgimento dos primeiros videogames pequenos, mais baratos e privados em lares com a aparição da Nintendo, que foi de fato a primeira grande empresa a fazer sucesso com seus consoles, em 1990 quando lançou o Super Nintendo, alcançando mais de 46 milhões de unidades vendidas no mundo. Seu sucessor o Nintendo 64, não conseguiu repetir o mesmo alcance de vendas. E posteriormente a empresa foi perdendo o mercado para os consoles mais modernos, uma vez que não conseguiu acompanhar as inovações tecnológicas.